Olá, está começando agora mais um Alesp em Pauta e no programa de hoje nós vamos falar sobre a sensibilidade de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, a ambientes com muitos ruídos e barulhos altos. Também vamos abordar o projeto de lei 706 de 2023, que busca fornecer abafadores de ruídos para pessoas com TEA em estádios e arenas esportivas com capacidade igual ou superior a 10 mil pessoas. E para falar sobre esse tema, com a gente eu recebo em nosso estúdio o produtor cultural Heitor Werneck e a advogada atuante na defesa dos mais vulneráveis, Antília Reis. Sejam muito bem-vindos ao Alesp em Pauta, tudo bem? Prazer, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, bem-vindo, Heitor. Obrigado pelo convite e por abordar esse tema, que é cada dia mais importante falar. Aliás, tudo nesse país está ficando importante cada vez mais, né? E eu começo então, Heitor, perguntando para você. Nós não temos números exatos, né, ao que me parece, de pessoas com autismo, né, no Brasil. Mas existe uma estimativa de quase 6 milhões de pessoas, é isso mesmo? É uma possibilidade, é uma probabilidade, pela quantidade de laudos que estão saindo agora, né? Infelizmente, o SUS não tem todo esse apoio para se tirar, ele não tem uma equipe de psicólogos para atestar para um neurologista e um psiquiatra poder dar o laudo final. Então, isso retarda bastante esse número exato de laudos, né? Mas a gente vê também um perigo nisso tudo, que hoje em dia todo mundo se acha autista e neurodivergente. Então, por isso a necessidade maior, cada vez maior, desses psicólogos serem contratados pelo SUS e ter uma rede de apoio, para não ficar esse achismo e esse desvalidar essa luta da gente que tem TEA, né, e dos direitos que a gente tem, porque somos muitos, mais do que você imagina. Isso que você falou é muito interessante sobre autodiagnóstico e realmente, né, a gente vê que se popularizou muitas pessoas falando, eu tenho TEA, eu sou TDAH, e isso acaba de fato invalidando e muitas vezes inviabilizando a luta, né, de quem realmente recebeu o diagnóstico. Existe um termo que eu sou bem traumatizado dele, que é o canto da sereia, né, que o que a sereia faz para encantar o marinheiro de ir para fora. Então as pessoas usam muito esse vitimismo, né? Principalmente TDAH, que é um pouco menos dolorido do que autismo. Então todo mundo tem um transtorno de déficit de atenção. Isso justifica a impulsividade, a falta de atenção e o egoísmo. Então fica uma muleta, né? Porque na verdade, se uma pessoa é neurodivergente, não é fácil. Sim. Mesmo o TDAH, que pode parecer, tem menos comorbidades que o autismo, não é fácil você ser uma pessoa que tem o cérebro desorganizado, que você desorganiza e você não consegue estudar com um monte de coisa. Aí tem pessoas que pegam, sou TDAH, então eu posso ser impulsivo, agressivo e estúpido, e usa isso como muleta, né? Ou uma desculpa para também usar remédios. Porque é um país doente, são pessoas doentes. Nós que somos neurodivergentes, eu luto contra muito tomar várias medicações, porque o autismo carrega 50 mil comorbidades. Eu tenho dentro do meu espectro, eu tenho distúrbio do sono, eu tenho discografia, eu tenho descalculia, eu tenho dislexia, eu tenho toque, eu tenho um monte de outras coisas. E aí há a necessidade de regular isso quimicamente, mas eu luto contra. Sim. Quando você tem esse laudo e você tem uma equipe, que aí a gente volta de novo, a necessidade de se saber o número de pessoas que estão sofrendo, porque nós sofremos, não é fácil viver. Eu estou aqui dentro, está uma delícia, mas tem um barulho que está, essa luz está aqui, eu esqueci de pôr o óculos, eu fico toda hora muito mais fácil de me agitar que vocês.
que também ficam incomodados com a luz branca, com barulho, mas vocês seguram mais, né? Agora imagina isso dentro de um metrô, de uma rua, de gente encostando, de latido, dessas motos horrorosas, que isso tinha que ser regulado, né? Porque é proibido por lei ter esse barulho todo, porque como é que o cara pode ele chegar ali no despachante, o despachante tirar o negócio do barulho, e fica esse monte de motoqueiro com esse barulho horroroso, fazendo mal para o cachorro, fazendo mal para pássaro, e fazendo mal para autista e para qualquer outra pessoa. Não precisa desse barulho. Sim. Sabe? Então a gente neurodivergente, a gente que vive no espectro, a gente sofre muito mais. Andar no dia a dia é uma luta. Quando eu chego em casa à noite, que eu tiro isso daqui, que eu estou no silêncio, que eu ponho uma música que me acalma, que eu não tenho nenhum barulho, que não vai ter ninguém encostando, que não vai ter nenhum cheiro, é uma tranquilidade. Dá uma aliviada. Nossa! Imagino. Agora, Heitor, daqui a pouco eu vou falar então sobre como foi o seu diagnóstico e como é o dia a dia, na verdade, né? Mas eu quero perguntar para você, doutora Antília, de que maneira, eu vou aproveitar isso então que o Heitor falou, sobre esse excesso de pessoas que acabam confundindo alguns sintomas do dia a dia mesmo, muito ligados a talvez ansiedade dessa correria que a gente vive, principalmente aqui no estado de São Paulo, com o diagnóstico errôneo de transtornos como o TEA, por exemplo. De que modo isso prejudica na luta pelos direitos da pessoa com autismo e outros transtornos? Sim, se você for pegar as características, né, todo mundo tem. Se você for analisar friamente, todo mundo vai achar que tem. Falta mesmo políticas públicas, é o que o Heitor falar, para ter nos postos de saúde, profissionais que possam diagnosticar e fazer exames. Tem testes que você consegue diagnosticar. Hoje em dia, os clientes que me procuram com um laudo para eles poderem fazer valer os direitos, eles são, na sua grande maioria, 90%, são profissionais particulares. Isso é um perigo duplo, porque você pode pagar um profissional para te dar um laudo e aí você ter direito os benefícios, né, que uma pessoa com TEA tem, e em contrapartida aquela pessoa carente que não chega, não tem acesso a um laudo particular, ela pode estar sendo alijada dos direitos dela por não saber o que ela tem. E é uma coisa interessante porque eu conheço o Heitor há muitos anos, antes dele descobrir que ele tem o espectro do autismo, e ele sempre foi uma pessoa incompreendida em diversos motivos, porque ele mesmo não entendia essa sensibilidade, essas comorbidades que ele tinha. Imagine as pessoas de baixa renda, como que elas lidam com isso? É total falta de inclusão. Por isso que esse PL é muito importante, porque fornecer os abafadores é uma forma de inclusão. Sim. Porque é uma das coisas, o Heitor depois pode falar, que eu percebo que eles mais se ressentem de barulho. É um dos que mais, se você for perguntar dos sintomas, o que ele mais sentia falta, ainda mais que ele é um produtor cultural, sim, o que ele mais sentia falta e era problemático era a parte de barulho. Mas acho que não só em estádios, né? Na escola também. Uma criança, um adolescente com TEA, o barulho da escola, das crianças no intervalo, no recreio, na própria aula, faz com que ela se ressinta e não consiga prestar atenção. Então isso não tem que ser uma coisa limitada a um estádio de futebol só. Qualquer tipo de aglomeração, até o Heitor pode falar, eu tenho relatos de clientes no transporte público, eles se ressentem com o barulho que está no entorno. É uma inclusão sim, é um avanço, mas não somente. Eu acho que abafadores tinham que ter para a vida cotidiana deles, e nós precisamos ter profissionais públicos que possam avaliar. Nem todo mundo que faz o checklist, ele é um portador de TEA. Sim. E que muitas vezes a pessoa que tem, ela não tem alcance de pagar R$400 para um laudo. Hoje mesmo eu estou com um pedido de um juiz que pediu o laudo atualizado, já tinha o laudo,
o juiz pediu atualizado, porque depois de 30 dias ele entende que não está atualizado, e a minha cliente falou, eu não tenho mais R$400 para pagar para o mesmo laudo para atualizar. E eu falei, mas não tem algum lugar que você possa pedir esse laudo no público? Ela falou, não existe. Então, o Heitor vai poder falar melhor. Sim. Isso é um problema. Isso deixa eu cortar, desculpa cortar, só para dar um adendo. São três situações aí que são muito sérias, assim. Primeiro que existe uma lei atual, que ainda bem que foi feita, que os laudos eles têm tempo indeterminado, então esse juiz já está atrasado, está errado, ele não pode cobrar, porque já é difícil você ter o laudo, né? E aí vem um próprio juiz para complicar isso, então ele já está errado aí. Essa lei não é um projeto de lei, é um projeto principalmente para o autista, porque nós sofremos muito para conseguir ter esse laudo, e antes o laudo era para ser feito todo ano, né? Uma coisa que eu acho muito complicada, e que eu passei isso pessoalmente, eu tive laudo de uma clínica completamente irresponsável. Eu tive um laudo falho. Hoje em dia, eu estou no meu 4º laudo, né? Eu estou no meu 4º laudo porque agora eu estou com uma clínica. Então, assim, além do SUS ter que ser preparado, teria que ter uma fiscalização maior, que não é todo neuropsicólogo que pode dar esse laudo. Que está preparado. Né? A gente tem aquele fenômeno muito chato hoje em dia, e que eu uso ele e eu fico triste, eu vou lá no Instagram todo dia falar alguma coisa sobre a adaptação do autista, porque a gente autista, nós somos considerados um peso, até para psicólogos, né? Essa clínica me tratava como se eu fosse um peso, como se eu fosse um erro, não tem carinho pelo TEA. Então, como é que essa pessoa pode estar preparada para soltar um laudo? Sim. Né? E aí há uma mania agora de falar que o autismo pode ter TDAH. Então, muitas clínicas estão falando, eu sou autista e tenho TDAH. Isso pode acontecer, mas TDAH funciona numa desordem cerebral. Autismo tem foco cerebral. Como é que você vai dar um laudo para uma pessoa que ela tem essa confusão e soltar ela pelo mundo? Sim. Agora, há uma seriedade nisso tudo. Nisso que vocês estão falando, me chamou a atenção esse valor do laudo. Ele não é oferecido pelo SUS, não, ou ele é e é mais difícil? Ele não é oferecido, não tem profissional. R$400, a Antília foi muito simpática, custa R$2.000, o mais barato. R$400, muito essa caro, pessoa, né? Deve ter conseguido uma coisa por bono. E seria para atualizar um laudo que não pode ser atualizado. Para atualizar. O laudo custa de R$2.000 a R$8.000. Várias clínicas e várias pessoas, com essa coisa da neurodivergência, com esse fenômeno da neurodivergência, com essa descoberta que você pode ter laudos tardios e essa necessidade, eu recebi o laudo por obrigação, eu não fui atrás. Os 4 laudos o primeiro laudo, eu falei, que isso, gente, já tem muita coisa, não precisa me dar. No segundo, o terceiro, eu vi que foi mal feito, e o 4 que eu fui atrás, de verdade. Todos esses pagos? Não, 2 foram na USP, Entendi. Pela USP e pelo então, Hospital das Clínicas. A Universidade de São Paulo oferece esse serviço? Para algumas pessoas, quando tem ali dentro, quando um determinado tipo de... Você tem uma equipe ali dentro, sim, Entendi. Mas é muito difícil. Sabe ali no hospital, no hospital municipal, a lista para se atender um autista por um laudo é 5.000 pessoas por vaga. Muito grande. É uma 5.000 por vaga. Sim. E se essa pessoa faltou num dia, porque não é um dia que você faz um teste, são 2 meses. De testes semanais. E é importante falar, Yuka, que se você for pegar no Google ou numa reportagem, você linkar aquilo lá que tem, você fala, eu tenho. Várias pessoas, eu mesmo Por isso já que pensei, as pessoas acabam... Né? Por isso, é muito perigoso, porque você vai pagar e eu já fui procurada por pessoas que não tinham, mas vieram com o laudo porque elas queriam se beneficiar de trabalhar menos horas, de conseguir um carro com
casa, metrô, então, ônibus. é um perigo isso. Isso Sim. tinha que ter política, tinha que ter uma fiscalização. Porque o Heitor, ele pode falar melhor para você, e isso é bom explicar, o laudo não é só com uma entrevista. Com uma entrevista só, você não consegue diagnosticar. É bem complicado, né, Heitor? O laudo Explica são isso. 2 meses de entrevistas semanais, extensas, intensas, cansativas e ruins de serem feitas. Para depois ele Para depois ele conseguir analisar você, ele analisa a sua cognição, a sua caligrafia, o seu passado, o seu atitudes, tem testes, TQI, porque é uma lenda também que nós que somos do espectro somos inteligentíssimos. Não. Há um coeficiente alto de um nível de autismo que tem QI alto, sim. E isso foi até aquele médico horroroso, Asperger, se dedicou a isso dentro do nazismo, porque foi descoberto que uma quantidade de pessoas que são autistas têm o QI altamente desenvolvido, mas não são todos. Sim. Então você ser autista significa glamuroso. Aí as pessoas acabam te rotulando. Todo mundo chega perto de mim, hoje em dia, eu faço parte do QI alto, mas é uma coincidência. Não significa que eu tenho o espectro autista e que eu tenho o QI alto. Sim. Né? Eu não sei escrever. A minha letra é espelhada, eu não sei escrever, mas eu calculo qualquer equação aqui, mas eu não sei fazer. Eu não sei pegar numa máquina. Porque eles se adaptam, né? Sim. O Heitor, no correr da vida dele, ele se adaptou, ele tinha dificuldade para algumas coisas que ele não entendia, e a avó dele, né, o adaptou, por isso que ele é um grande estilista, o adaptou para outra coisa. Então, a minha estereotipia, minha avó ensinou a fazer crochê, para eu não ficar balançando a mão. você pode ver que Então, todos eles foram Isso adaptados. antes de você ser diagnosticado. Que a minha avó sempre falou que eu era especial. Entendi. Mas não sabiam o que era. Não sabia o que era. Antes da gente ir para o segundo bloco, a gente falou bastante de laudo aqui. Então, Antília, fala pra gente, para que na prática esse laudo vai servir e ajudar a pessoa com TEA? Então, porque no Estatuto do Deficiente, né, e outros estatutos que abordam as pessoas que são portadoras dos TEA, você tem vários direitos, né? Então você percebe que tem pessoas que elas vão atrás do laudo para se beneficiar indevidamente. Eu já neguei de atender várias pessoas que tinham laudo, mas você via que elas não têm, porque você percebe, você quando conversa, você já percebe que é o que o Heitor falou, tem várias características que você percebe, porque você tem... você pode trabalhar menos horas, você tem desconto para comprar um carro, você tem transporte... Metrô-ônibus você não paga. Né, você não paga para o transporte público, você tem uma série de benefícios, se você tem esse laudo, que facilitam a vida, né? Porque a vida deles é muito difícil, porque é o que eu falei, eles têm que se adaptar ao nosso cotidiano. Então, tem muita gente que tem o laudo, mas é um laudo comprado e que você percebe claramente que a pessoa quer se utilizar. Isso prejudica aqueles que não podem. Foi o que o Heitor falou. Como uma pessoa, você imagina o sofrimento de uma mãe, de uma criança, que tem que, para uma vaga, 5.000 pessoas esperarem, que para sair esse laudo é exaustivo, são vários testes que são feitos, então você computa isso. É bem complicado. Nós tínhamos que ter políticas públicas para que o Estado fornecesse uma rede de apoio, como o Heitor falou, para poder acolher essa pessoa, né, e fazer os testes e encaminhar, orientar, porque foi o que aconteceu com o Heitor. Num dado momento, ele pegou o laudo e aí? Você fica perdido. Você fica perdido, você não sabe o que faz. Se você não tem um bom neuropsicólogo, uma boa companhia. Sim. E a responsabilidade clínica e afetiva. Né? Porque de uma hora para outra você sai de ser o esquisito para ser o autista. E você não sabe o que é ser autista. Que você não tem esse preparo, você não tem
esse condicionamento. A gente não se estuda. Você só sabe que o autista é aquela pessoa que não fala, que fica assim. E o pior é que a sociedade também não está preparada para lidar com os autistas. O maior número de ações que eu sou procurada, Ilka, são para obrigar o Estado e o município a colocar um professor nas salas de aula. Porque essas crianças, elas estão... eu tenho vários clientes que a mãe fala, eles não estão se alfabetizando, eles não estão acompanhando, e eles estão sofrendo bullying, não querem ir mais para a escola, porque falta o básico, né? O e Estado. Acabam perdendo ali aquele momento essencial, talvez de alfabetização. Isso e que é aquele momento, se perde e não recupera. Não é recuperado. E isso acaba prejudicando também com o diagnóstico tardio, né? Sim. Em todos os sentidos. Isso acompanha... Isso é muito sério, porque é muito amplo. É igual o espectro, é muito amplo a rede de problemas que a gente... Hoje em dia eu fui numa uma rede de inglês, e de espanhol e de francês, e fui lá e falei, olha, tem que fazer matrícula, isso, aquilo, sou autista. Ah, então é melhor você fazer online, presencial a gente não tem estrutura para você. Nossa. Eu falei, você tem coragem de falar isso na minha cara? Sim. Sim. E o que seria essa estrutura? Oi? O que seria essa estrutura? A estrutura é porque ele imagina que nós, autistas, vamos fazer um show, empurrar pessoas. Eles imaginam 80 mil coisas. Não estão preparados. Não estão preparados, eles nem sabem o que é. Minimamente. Eles só falam, nenhum. Você vai em, por exemplo... Eu sou muito provocativo. Eu sou uma pessoa bem ativista e bem militante com o autismo. Então eu chego dentro dos ônibus e pergunto para todos os motoristas e todos os cobradores, você reconhece um autista? E todos falam, você é autista. Eu falei, mas é porque você está vendo aqui o meu... Sim. Eu estou sem o cordão, eu esqueci, eu tive essa falha, que é uma conquista nossa atual desse ano. Sim. Eu tive esse erro. Mas eu falei, e fora isso, você consegue ver que qual que é a diferença de um autista com uma pessoa grávida? Eu falei assim, aquela pessoa é preferencial, vocês são prioridade. Entendi. Quando eu escuto um cobrador em um ônibus, e um motorista de ônibus, saber falar que eu posso ter uma crise de ansiedade, então eu tenho que sentar naquele lugar. Sim. Ele me ajuda a sentar num lugar. Porque eu vou ter uma crise de ansiedade. Se eu tiver uma crise de ansiedade, eu vou empurrar uma pessoa, eu vou me bater, eu vou me empurrar, eu vou criar uma coisa dentro daquele lugar que já tem 40, 60, 70 pessoas, que vai ser desagradável para todo mundo. Então, eu tenho que sentar. A gente vê, então, com base em tudo isso que vocês falaram, que se faz essencial a preparação de toda a população, principalmente Sim. quando a gente fala de agentes públicos, né? Você citou o caso aí do cobrador, do ônibus. Sim. E é isso, gente, para você que está chegando agora, hoje nós estamos falando então sobre as pessoas, né, com o espectro autista e sobre políticas públicas que de algum modo beneficiem essas pessoas. A gente vai chamar um rápido intervalo, mas já a gente volta com vocês. Olá, voltamos com o segundo bloco do Alesp em Pauta e hoje nós estamos conversando com o produtor cultural Heitor Werneck e com a advogada atuante na defesa dos mais vulneráveis, Antília Reis. E o tema de hoje são as políticas públicas para as pessoas com TEA. Heitor, você, né, tem o TEA, eu vou pedir para você falar para a gente como foi o seu diagnóstico. O meu diagnóstico... O meu primeiro diagnóstico foi há 15 anos atrás e não dei nenhuma vazão para ele porque não era seriedade. Com o tempo eu fui vendo, quando veio o meu segundo diagnóstico, eu falei, bem, alguma coisa tem aí, realmente, porque eu já não me acoplo, eu era a criança esquisita, o adolescente problemático, o adulto cheio de manias, né?
E o profissional, que todo mundo, eu era super competente, sempre fui muito competente em tudo que eu faço, mas com um monte de limites. Desculpa te interromper, esse primeiro diagnóstico veio com quantos anos? Veio há 15 anos atrás, com 40 anos. 40 anos. Eu passei, assim, a minha infância, né, nos anos 80, nos anos 70, você não tinha nem essa sombra dessa palavra, autismo. Né? Se falava até Asperger, que é um erro, né? É um grande erro. Então, uma criança que tinha... o que é o autismo? O autismo é um problema no desenvolvimento de fala e de aprendizado. Isso caracteriza um autista. Uma criança que tem dificuldades de aprendizado, dificuldades de contato, dificuldades de socialização, ela tem uma tendência ao autismo. Né? Quando você chega na escola, quando você não consegue de jeito nenhum, eu nunca soube nem o que é direita e esquerda, até hoje eu não sei. Escrever, pintar, ver cores, falar, e ao mesmo tempo eu sabia ler, mas não sabia escrever. Eu lia, com 5 anos eu já lia, mas eu fui escrever, até hoje eu não escrevo direito, nem digitar. Né? Então, eu passei o tempo inteiro em provas, fazendo provas orais. Eu ia muito bem, e na prova escrita eu não sabia escrever. Como isso era visto, por exemplo, na escola? Todo mundo achava que eu era um manipulador, que como é que podia ser um tão inteligente e fazer isso? Né? Eu sabia tudo de cor, mas não sabia pôr num papel. Então eu era um manipulador, eu saí, era expulso, era chamado. Eu saí de uma escola atrás da outra. Né? Eu tive diretoras, eu sofri agressão na escola, eu tive diretor que me batia. Você está fazendo isso para chamar atenção, sabe? E aí, tem aquelas coisas, não fazia educação física, que era um monte de gente gritando e eu ficava... Então, era expulso de tudo. Então, sempre foi uma dificuldade de chegar. Eu fiz 4 faculdades e nunca cheguei até o final, porque eu não conseguia, eu não consigo até hoje fazer o tal do TCC. Eu não consigo fazer trabalho em grupo, eu não consigo socializar, eu sempre estou muito, embora eu tenha um trabalho muito grande, eu tenho uma equipe que trabalha comigo que é a mesma há muito tempo, que eu não consigo ficar perto de pessoas. Entendi. Eu não consigo ficar numa sala com muito barulho, com muitas pessoas, eu não consigo ficar com essa luz o tempo inteiro. Hoje em dia eu sei de tudo isso, mas aí eu passei por ter uma grande marca de roupa, com uma fábrica, que eu fui embora porque eu não aguentava o barulho da máquina. Entendi. Eu tive que fechar. Eu trabalhei dentro de televisão, eu não aguentava ficar dentro desse estúdio, com esse barulho, desse ar-condicionado, dessa coisa, eu não conseguia ficar dentro. Você trabalha isso dia a dia? Aham. Agora, Antília, ele está falando sobre o diagnóstico, o Heitor está falando sobre o diagnóstico, e ele falou que você chegou a ser agredido na escola, que foi tratado como manipulador. Veja, hoje o assunto TEA é muito mais tratado, né? É muito mais abordado, mas isso, imagino, nos anos 70, 80, ainda era um tabu, né? Agora, você chegar a ponto de ser agredido na escola é muito complicado, né? E assim como foi a sua alfabetização, imagino que tenha sido muito complicada, existem muitas crianças ainda hoje que passam por situações difíceis por falta de diagnóstico, né? Eu posso falar para você que mesmo com o diagnóstico, de cada 10 crianças que estão em fase de alfabetização, uma só tem o suporte necessário, que é um professor, que tem que ter um número de alunos por... até, por exemplo, eu vejo escolas que têm 30, 40 alunos e 4, 5, 6 com TEA, com um professor só adicional, não pode. Eles precisam serem adaptados para eles se alfabetizarem. O que eu percebo é que eu tenho alunos que são meus clientes, né? Eu falo, eu não encaro a mãe e o pai como clientes, são eles os meus clientes, que na alfabetização os cadernos estão escritos como ok,
e eles passam de ano, mas eles não chegam em casa, eles não entendem nada daquilo que está acontecendo e pior, aquilo que está como certo está errado. E isso cria um trauma porque eles não se enquadram aos amigos, às atividades escolares. Eu tenho clientes pequenininhos que idade de alfabetização, 9, 10 anos, que eles não querem ir para a escola porque eles não conseguem fazer as atividades de esporte, as atividades, na minha época era moral e cívica, né? Hoje em dia não é, mas de artes, e principalmente eles não conseguem escrever. Eles não conseguem ler ou escrever, e se você for olhar o caderno dele, está dito que está certo, que está ok e está errado. Eu tenho um escândalo de uma ação com vários alunos que os cadernos estão ditos que eles fizeram a lição certa e eles rabiscaram qualquer coisa. Eles não conseguem nem desenhar em cima de dentro de um círculo, fora de um círculo, eles não têm essa capacidade. Então, é muito preocupante porque, apesar de ter a lei, você vê que as escolas, tanto as particulares, isso eu vejo nos dois, quanto as públicas, elas não têm o suporte necessário para a alfabetização. E uma criança que não for alfabetizada e não for adaptada, ela vai ser um profissional que não vai conseguir exercer atividade remunerada nenhuma. É muito grave. Fora os traumas que ficam. O Heitor tem traumas até hoje, que nunca ele vai superar. Sim, levando em consideração ainda que existe um custo alto para que esse laudo seja efetuado, a gente coloca uma dificuldade maior ainda. Agora, Heitor, você é produtor cultural. Você já era produtor cultural antes do diagnóstico? E aí a gente vê que você está usando um fone e que os barulhos, você falou aqui do ar-condicionado, então muito barulho te incomoda. Como era antes lidar com esses barulhos? E aí fala pra gente, então, já que a gente está citando aqui a importância de um projeto de lei que pretende fornecer para as pessoas que frequentem estádios ou arenas esportivas com capacidade igual ou superior a 10 mil pessoas, abafadores de ouvido. Aí vocês até citaram que seria importante, inclusive, em outros lugares também. Então, conta pra gente como que é conviver, por exemplo, quando você pega um ônibus, quando você, como produtor cultural, está em um evento. A adaptação com laudo, o laudo domestica a gente. Que o que acontece? Eu chego para os lugares e eu peço para baixar a luz. Eu falo, eu sou autista, essa luz está... A maioria dos lugares hoje em dia que sabe que eu sou autista, abaixa a luz na hora que eu chego. Então, eu fico mais tranquilo. A maioria dos lugares que conhece, que vê isso daqui, já fala, baixa a voz, tem um autista. Então, fica mais fácil, né? Antes, isso tudo era uma tortura. Eu fazia desfiles e shows e quando todo mundo batia palma, que é uma coisa que nunca vai ser mudada, porque o artista precisa de palma. Mas a palma, para mim, para o autista, principalmente para quem tem transtorno de percepção sensorial, que é uma das comorbidades do autista, que não é todo autista que não gosta de barulho. É alguns que têm TPS e um nível alto. Entendi. A palma é um barulho ensurdecedor pra gente. Então, imagina, eu estava no meio de um show e todo mundo batendo palma, eu saía correndo. A minha defesa é bater na minha cabeça, porque dói. A segunda é me morder. A terceira é me cortar. E você já fez isso? Eu faço, eu sou todo cortado, eu sou todo arranhado. Eu estou agora com laudo e com tratamento não me lesionando tanto. E sabendo motivos, eu estou para entrar numa crise. Então eu paro, eu respiro, eu saio e falo, não estou bem, e vou-me embora. Eu já sinalizo. O tratamento te ajudou a identificar quando você vai entrar em crise. Isso é a importância de bons profissionais e de um bom laudo. Isso é a continuidade, porque assim, esse projeto de lei é perfeito, é necessário, e ele tem que ser muito mais amplo. Sim. Porque ele não tem que ser só para o estádio, só para o shopping. Os shoppings têm que ter horários com menos barulho. Os restaurantes têm que ter menos música. Isso é uma coisa para todo mundo. Você vai no restaurante para comer, você não vai para escutar balbúrdia. Sabe? Mas aí, vamos pôr, lá no estádio, no ônibus e na rua.
Como é que a gente vai ter um abafador e a gente tem esses motociclistas com essas motos fazendo esse barulho infernal? Sim. Mas te deu qualidade de vida agora que você anda. É. Ele anda o tempo todo com o Eu abafador. ando Deu assim. uma qualidade de vida. Esse projeto é maravilhoso. É maravilhoso. Só que tem que ser ampliado, porque quem tem essa deficiência que o Heitor tem que usar o tempo todo. Não só no estádio, porque né? é isso que vai dar qualidade. Mas já é um começo. Quem sabe os restaurantes deixem abafadores, se a pessoa vir identificar, né? As lojas, isso é uma coisa. Esse estímulo é super necessário, porque daí vem... Quando a gente lutou para ter o CIPTEA, a gente ainda está lutando para ter a conscientização do que é o autista, do que é ter isso. Porque às vezes eu entro em lojas e eu estou ansioso, tá um barulho, tá um monte de coisa, aí eu vou na frente, eu passo na frente. Né? Porque assim, nós não somos preferenciais, nós somos prioritários. Você acha que algumas pessoas, exatamente porque no primeiro bloco a gente falou que a sociedade não está preparada ainda para lidar com pessoas com alguns transtornos. Você acha que, por exemplo, quando você senta em um local preferencial, quando você passa na frente em fila, algumas pessoas se sentem incomodadas com isso? Se sentem. Se sentem porque as pessoas se sentem, fica aquela disputa do que eu preciso mais do que você. Né? Quando eu estou dentro de um metrô e vem uma mulher grávida, e vem uma senhora, e vem alguém com alguma lesão, eu levanto, se o metrô está vazio. Se o metrô está muito cheio, eu viro para a pessoa e falo, eu dou lugar para ela e vou me embora para pegar o próximo. Mas isso sou eu que faço terapia, que tenho uma consciência e que tenho um limite. Aquela pessoa que não tem esse tratamento, não tem esse limite, não tem essa... E aí você vai disputar com pessoas que sentam no lugar e fecham o olho, de propósito, sabe? Hoje em dia, assim, a gente tem dentro do metrô algumas salas sensoriais, que são abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Era melhor estar fechado. Porque quer dizer que eu não ando depois das 8 da noite? Sim. Nem antes das 8 da manhã, né? Nem antes das 8 da manhã, eu não trabalho antes disso. Aí a desculpa do metrô é que não tem funcionário. Abra um negócio com condição para todo mundo. Né? Porque assim, o autista vai sofrer no horário de pico, que é das 5 às 10 da noite. Que é das 4 às 8 da manhã. E está fechado. E a gente precisa de um lugar para se regular. Porque isso dá uma qualidade de vida para mim e para você que está do lado. Sim. Né? Os metrôs, todos têm o primeiro vagão para autista, para deficientes e para idosos. Você não vê um autista, um deficiente e um idoso. Não. Sim. Então, realmente... não tem um funcionário ali dentro. Então, assim, o CIPTEA, que é a nossa grande Secretaria da Deficiência do Estado, foi atrás e fez, e o Tarcísio se retificou com o erro que ele, de postura, e ele está muito dedicado ao autismo, é acesso a todo mundo. Então, nós, os autistas, temos que usar isso daqui, porque isso daqui, além de ter esse símbolo, que eu nem amo tanto, eu gosto mais do quebra-cabeça, mas esse símbolo girassol é o símbolo das deficiências ocultas. Entendi. Né? De uma pessoa surda, que você não identifica um surdo. Sim. Mas ele é deficiente. Você não identifica um autista, ele é deficiente. Você identifica um Down, você identifica um amputado. Mas tem várias deficiências, então o girassol ele é amplo. Né? Eu gosto do quebra-cabeça, a comunidade não gosta do quebra-cabeça. Tem gente que gosta do infinito, mas isso é para todos. Né? Aqui dentro está o remédio que eu tomo, aonde eu moro, quem cuida de mim se eu entrar em crise, né? O meu laudo, o meu psiquiatra, está aqui dentro. Então, nós temos que ter, isso é um avanço, junto com esse projeto, junto com vários, mas o que falta é conscientização, cultura, informação. Vou pedir para você mostrar aqui, ó, em frente, aí a nossa câmera vai pegar, para quem está em casa ver, como que é a carteirinha. É super legal, aqui tem a foto, tá falando o meu laudo, o nível, né, porque o autista é nível 1, 2 ou 3.
Sim. Isso quer dizer que, assim, por exemplo, eu sou nível 2 e 3. Eu posso migrar para o 1 se eu estiver bem tratado. Eu nunca vou curar, né? E aqui atrás tem um código de barra que está visando o remédio que eu tomo, o meu psiquiatra, onde eu moro, algum responsável e o RG. Muito bem. E Isso você tem acesso a esse documento através do laudo? Do laudo. Você vai no Shopping Canindé, de graça, a um lugar ali preparado para o autista. Isso é feito em 1 hora. Mas sabe? com laudo. Com laudo. Tem que ter o laudo. Então essa é a questão, né, doutora Antília? O laudo, eu acho que ele precisa não só se popularizar quando a gente fala em questão de valores, e aí eu digo que ele precisa ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo sistema público, e ele também precisa ser feito por profissionais qualificados, né? Porque vocês citaram que há erros, a gente né? tem que ter, não é qualquer neuropsicólogo. Eu tenho experiências com isso. A gente tem que ter um policiamento maior, porque assim, você vai dando qualquer laudo, isso significa a vida de uma pessoa. Sim. Sabe? Eu vou te falar coisas assim. Eu tenho pavor de religiosos, porque eu já fui acorrentado, amarrado e exorcizado em crise. Isso é uma criança. Até hoje eu não aguento escutar Pai Nosso. Nossa. Porque várias vezes, e foram me jogando água, e aquela água é uma agressão, e eu ali, me batendo, me machucando e cada vez mais. Como se você tivesse um mal espiritual, né? Isso acontece dentro de igrejas. Eu vejo na internet circulando várias crianças que ainda são exorcizadas, que ainda apanham. Eu fui amarrado várias vezes porque eu não escrevia com a mão que tinha que escrever. Né? Tem várias coisas de educação que você passa, isso que eu sou de uma família branca, classe média e bem localizada. Imagina uma sem informação, imagina essa criança que está lá no interior do interior do interior ou no norte, que tem. Sim. O autismo é um problema de desenvolvimento, é genético, é neural. Né? Isso pode acontecer. Sim. É uma deficiência que pode acontecer em todos os lugares. Sim. E ela está espalhada. Né? Nós estamos falando hoje de um projeto de lei, né? Mas a gente sabe que existem vários outros que tratam da causa. Doutora Antília, você que trabalha com a justiça, percebe um avanço da atenção do poder público para essas causas? Sim, hoje em dia nós temos um avanço. Tem muita coisa ainda a se fazer, mas nós temos um avanço. O que eu percebo é que estamos falando em dar abafadores, que é esse projeto, que é ótimo, para estádios, mas nós esquecemos o basal. O basal é o laudo, o acolhimento desse menor ou desse adulto, e depois a parte de alfabetização do menor e a parte do adulto de inserção no mercado de trabalho. Sim. Porque você percebe que de cada 10 adultos que têm o espectro do TEA, você percebe que eles não são inseridos no mercado de trabalho. 8, 7 pessoas ou ficam em subempregos porque eles não têm esse acolhimento para eles serem adaptados e pior. Quem convive no entorno, tanto na faculdade como no mercado, na escola ou no mercado de trabalho, não está preparado. Hoje nós temos um escândalo em todas as redes sociais. Quando eu estava vindo aqui, eu vim numa mãe com uma criança de TEA, tentando usar a sua prioridade numa fila de uma loja, né? De departamento, e ninguém estava preparado para entender que era uma prioridade. A criança entrou em desespero com aquilo e aí falaram, ninguém quer resolver essa bomba, manda para lá essa criança, e a mãe se insurgiu. Então, muito importante esse seu programa, eu me sinto assim privilegiada de estar aqui, ainda mais com o Heitor, que ele passa a parte vivencial dele, porque tenho certeza que as pessoas que acompanham, que elas podem ver, olhar, e nós podemos replicar isso, vão começar a pensar. Eu vejo aqui no estúdio, está todo mundo parado, prestando atenção no relato do Heitor, porque são coisas novas. Muita gente nem imagina que isso possa ser tão sério, que isso possa repercutir tanto na vida de uma pessoa, a ponto dela se cortar, dela se mutilar, a ponto dela não querer mais sair de casa. Então é muito importante que a gente consiga
repercutir essa situação dele, né, que ele passa, ele fala o que ele vive no dia a dia, e as pessoas do entorno comecem a pensar, e que os nossos deputados, os nossos legisladores, com esses relatos, como num programa como o seu, que está mostrando, comecem a pensar do basal, né? Do basal, de você ter um acolhimento, de você ter um laudo e de você preparar essa criança para ela ser alfabetizada e para ela conseguir pelo menos escrever o nome, ler e falar o básico, e os adultos que eles possam estar inseridos no mercado de trabalho. Porque assim como o Heitor, ele tinha algumas, e tem até hoje, porque não teve esse acompanhamento, ele tem algumas deficiências, mas ele se adaptou para outras coisas que ele faz muito bem. E você pode pegar um adulto que está fora do mercado, porque ele não se, ele nem ele se entende, nem ele sabe aonde ele pode ir, você inserir no mercado de trabalho. O maior número de crianças que não são alfabetizadas são TEA, e de adultos que não conseguem se inserir no mercado de trabalho são os tardiamente diagnosticados. Ou nem diagnosticados, né? Ou nem diagnosticados, que se acham os esquisitos, que acham que tem um problema espiritual, que acham que usam droga. Eu tenho um cliente que ele, com 30 anos, todo mundo sempre achou que ele era um drogado, porque ele tinha as peculiaridades dele, nem a família dele acreditava que ele não usava droga. Ele fez vários exames para ver se ele usava droga de sangue. Sim. E ninguém imaginava que podia ser um TEA, por exemplo. Então isso é muito importante, o Heitor falar. Eu reposto tudo que ele fala, quando ele fala do dia a dia dele e das debilidades e das pessoas não entenderem, porque aí você deixa de ser o esquisito para alguém que está pedindo um socorro, né? Sim. Que está pedindo uma ajuda. Infelizmente, gente, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. O tema realmente é muito importante. Ficaríamos aqui algum tempo discutindo, mas eu quero agradecer pela participação de vocês. Eu vou começar então pelo Heitor. Vou pedir para você fazer as suas considerações sobre esse programa de hoje. Eu quero agradecer esse espaço. Já a TV Alesp sempre está falando alguma coisa de autismo. Eu agradeço muito. Acho muito importante a gente enaltecer um projeto de lei desse jeito, e acho muito importante a gente lembrar que é como um espectro, é muito amplo. Nós conversamos, a gente nem falou dos autistas não verbais, né? Que o pai e a mãe dessa pessoa, que eles têm que ter suporte, porque essa pessoa, o pai e a mãe pode morrer, e essa criança ficou para onde? Para quem cuidar? Sabe? A gente tem várias... É muito amplo a necessidade de se... como nós não temos cara e não somos uma doença, isso não é olhado, mas a dificuldade da existência é muito alta, porque o maior índice de suicídio é de autistas. O maior índice de sofrimento e de pessoas que são abusadas, estupradas e que são maltratadas, que sofrem violência psicológica principalmente, é com autismo. Então é muito importante a gente ter mesmo essas falas, esses projetos de leis, e isso ser, porque nós somos neurodivergentes, mas fazemos parte de uma sociedade. O meu cérebro é diferente, mas o meu coração é o mesmo. É igual. É isso. É o mesmo. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Antília, eu vou pedir para você fazer as suas considerações. Eu agradeço muito a TV Alesp, realmente o que o Heitor falou é verdade. Essa casa, ela tem um olhar para o portador do TEA. Nós já viemos aqui várias vezes para abordar vários projetos de lei, tem outros também muito importantes, todo projeto de lei é importante, que fale sobre essa inclusão. Que bom que hoje nós despertamos para outras necessidades através do seu programa. Você é sempre muito precisa na exploração do problema. Eu sinto que toda vez que eu venho no seu programa falar sobre isso, eu consigo descortinar situações que eles sempre estão como invisíveis, e você descortina isso muito bem. Então, que bom, vamos repercutir esse programa para mais pessoas entenderem.
Com certeza, eu agradeço a sua participação, deixo a porta aberta então para vocês. Para você que está em casa, se você perdeu alguma parte do Alesp em Pauta de hoje, pode acompanhar o programa na íntegra pelo nosso canal no YouTube, Rede Alesp. E é isso, vamos ficando por aqui, mas a gente se encontra em breve na programação. Até mais!